A alteração drástica na regulamentação de segurança para o traçado de Albert Park, em Melbourne, pegou muitas equipes de surpresa na última terça-feira, quando a Federação Internacional de Automobilismo confirmou que o limite de velocidade no pit lane será reduzido de 80 para 60 km por hora durante todo o fim de semana do Grande Prêmio da Austrália. Esta mudança, embora pareça simples no papel, altera completamente a dinâmica estratégica que os engenheiros da McLaren e da Mercedes vinham planejando desde o início da semana. Com um corredor de boxes relativamente longo, a perda de tempo adicional em cada parada para a troca de pneus deve girar em torno de 3 a 4 segundos extras. Isso significa que a janela para um undercut bem-sucedido se torna muito mais estreita e perigosa. Lando Norris e Oscar Piastri, que dominam as discussões técnicas dentro da equipe de Woking, já sinalizaram que a preservação dos compostos macios será o fator determinante para evitar a necessidade de uma segunda parada que, agora, custará muito mais caro no cronômetro global da prova. Enquanto as equipes tentam recalcular suas rotas para o domingo, o paddock fervilha com os detalhes técnicos revelados há 2 dias sobre o funcionamento do chamado modo de curva, ou Corner Mode, que será a espinha dorsal da nova regulamentação de motores e aerodinâmica para o Campeonato Mundial de 2026. Este sistema representa uma mudança de paradigma na forma como a potência é entregue. Ao contrário do que vemos atualmente, onde o piloto tem uma entrega de torque linear, o novo regulamento exige que a unidade de potência e a aerodinâmica ativa trabalhem em simbiose absoluta. Daqui a pouco vou detalhar como a telemetria da Ferrari está se adaptando a essa transição, mas antes, precisamos entender a mecânica por trás desse novo desafio técnico. O modo de curva permitirá que as asas dianteiras e traseiras se ajustem em tempo real para reduzir o arrasto em retas e maximizar a pressão descendente no momento exato da tangência. Isso cria um cenário onde o piloto não apenas acelera e freia, mas precisa gerenciar a configuração física do chassi em cada setor do traçado. A Red Bull Racing, agora contando com Max Verstappen e o jovem Isack Hadjar, tem focado seus esforços em simulações que testam o limite desse gerenciamento de energia. O grande medo dos engenheiros de Milton Keynes é que a regeneração de energia através do sistema elétrico não seja suficiente para manter a velocidade máxima em circuitos com retas muito longas. Por isso, o modo de curva se torna vital. Ele funciona como um gerenciador inteligente que decide quando despejar os 450 kW de potência elétrica. Se um piloto como Max Verstappen utilizar toda a carga na saída de uma curva lenta, ele pode ficar vulnerável no final da reta seguinte. É um jogo de xadrez técnico onde a eficiência térmica e a recuperação de energia cinética serão os grandes diferenciais entre o sucesso e o fracasso no grid de 2026. Na última terça-feira, Toto Wolff, chefe da Mercedes, e Frédéric Vasseur, comandante da Ferrari, deram declarações que ecoaram por todo o ambiente do automobilismo. Ambos concordam que o pelotão intermediário está em uma rota de colisão com os líderes, e a convergência de desempenho pode acontecer muito antes do esperado. Wolff, que agora prepara George Russell e o prodígio Andrea Kimi Antonelli para os próximos desafios, destacou que o teto orçamentário e as restrições de testes em túnel de vento estão finalmente equilibrando a balança. Isso abre uma brecha perigosa para equipes como a Williams, que sob a liderança de Alexander Albon e Carlos Sainz, tem mostrado um progresso aerodinâmico impressionante nos dados de túnel de vento coletados há 48 horas. Sainz traz consigo o conhecimento técnico refinado de Maranello, o que pode ser o catalisador que a equipe de Grove precisava para voltar ao pódio de forma consistente. Vasseur, por sua vez, mantém os pés no chão, mas não esconde o otimismo com a dupla formada por Charles Leclerc e Lewis Hamilton para o futuro próximo. A integração de Hamilton na cultura da Ferrari já começou a gerar frutos nos departamentos de engenharia, onde o heptacampeão tem focado intensamente na correlação entre o simulador e o asfalto.
A análise de Vasseur sugere que a diferença entre o primeiro e o 10º colocado no grid pode cair para menos de 6 décimos de segundo em circuitos curtos. Esse cenário transforma as sessões de classificação em uma verdadeira carnificina de tempos, onde qualquer erro no primeiro setor pode significar a eliminação precoce no primeiro segmento da classificação. Falando em precisão e respeito técnico, Lando Norris voltou a elogiar a capacidade analítica de seu compatriota George Russell no início desta semana. Norris afirmou que Russell sempre sabe exatamente o que está fazendo com o carro, especialmente em situações de defesa de posição no traçado. Essa admiração mútua entre os pilotos da McLaren e da Mercedes é um reflexo de uma geração que cresceu competindo junta e que agora ocupa os principais assentos do esporte. Norris destacou que a inteligência de corrida de Russell, aliada à agressividade calculada de Andrea Kimi Antonelli, fará da Mercedes uma força temível. No entanto, a McLaren não fica atrás, com a estabilidade de Piastri complementando o talento puro de Norris, formando o que muitos consideram a dupla mais equilibrada tecnicamente da atualidade. Enquanto os gigantes duelam, a Racing Bulls se prepara para o início da temporada em Melbourne com uma energia renovada. Sob a liderança de Arvid Lindblad e Liam Lawson, a equipe sediada em Faenza busca se desvencilhar da sombra da equipe principal e estabelecer sua própria identidade técnica. Lawson, que já provou seu valor em substituições de última hora no passado, agora tem a responsabilidade de liderar o desenvolvimento do carro desde o primeiro treino livre. Lindblad, sendo uma das maiores promessas da academia de pilotos, terá o desafio de se adaptar rapidamente às exigências físicas de um circuito de rua como Albert Park, onde o desgaste de pneus traseiros é sempre uma dor de cabeça constante para os estrategistas. A entrada da Audi no cenário mundial, trazendo Nico Hülkenberg e o brasileiro Gabriel Bortoleto, adiciona uma camada extra de complexidade ao campeonato. A equipe alemã tem investido pesado na infraestrutura da unidade de potência, e as informações colhidas na última terça-feira indicam que o motor Audi já atingiu marcos de confiabilidade superiores aos esperados para esta fase do projeto. Bortoleto, carregando as esperanças dos fãs brasileiros, terá em Hülkenberg o mentor perfeito para entender os meandros do acerto de suspensão e a gestão de combustível durante os grandes prêmios. O projeto da Audi não é apenas para figurar no grid, mas para desafiar a hegemonia da tríade composta por Red Bull, Ferrari e Mercedes em um futuro muito próximo. Não podemos ignorar a presença da Cadillac, que chega com a experiência vasta de Sérgio Pérez e Valtteri Bottas. Esta dupla foi escolhida a dedo para fornecer o feedback mais preciso possível para os engenheiros americanos. Pérez, conhecido por sua gestão impecável de pneus, e Bottas, um mestre nas voltas lançadas de classificação, formam uma base sólida para uma equipe estreante que precisa coletar o máximo de dados possível em cada setor da pista. O foco da Cadillac está na integração da unidade de potência com o chassi, tentando evitar os problemas de refrigeração que muitas vezes afligem as equipes que tentam compactar demais a parte traseira do carro para ganho aerodinâmico. Na Haas, a mudança de filosofia é clara com Esteban Ocon e Oliver Bearman. Ocon traz a agressividade necessária para lutar por pontos no pelotão intermediário, enquanto Bearman representa a nova escola de pilotagem focada em uma adaptação virtual extremamente rápida. A equipe americana tem trabalhado em estreita colaboração com os fornecedores técnicos para garantir que o traçado de Albert Park não exponha as fraquezas de instabilidade em frenagens de alta velocidade que o carro apresentou nos testes iniciais. Enquanto isso, na Alpine, Pierre Gasly e Franco Colapinto enfrentam o desafio de reerguer a marca francesa. Gasly assume o papel de capitão do time, enquanto Colapinto tenta consolidar sua posição como o novo expoente do automobilismo sul-americano. A análise técnica da Alpine sugere que eles optaram por um conceito de sidepods mais conservador, priorizando a estabilidade do fluxo de ar sobre a tampa do motor para garantir que o resfriamento seja eficiente mesmo em condições de calor extremo.
Voltando à questão estratégica do pit lane em Melbourne, o tempo total de uma parada para troca de pneus deve saltar de 22 segundos para aproximadamente 26 segundos. Isso muda a matemática para o undercut. Se um piloto parar 3 voltas antes do seu rival, ele precisará tirar mais de 1 segundo por volta com pneus novos para compensar o tempo perdido no corredor de boxes. Equipes como a Aston Martin, com Fernando Alonso e Lance Stroll, costumam ser muito agressivas nessas chamadas. Alonso, com sua visão de corrida privilegiada, certamente tentará forçar seus adversários a cometerem erros estratégicos, utilizando o vácuo e o gerenciamento de bateria para se manter na zona de ativação da asa móvel o máximo de tempo possível. A tecnologia de aerodinâmica ativa que mencionamos anteriormente será testada à exaustão. Imagine o carro de Lewis Hamilton entrando na curva 12 de Albert Park. No momento em que ele toca o ápice, a asa dianteira se ajusta para fornecer o máximo de carga. Assim que ele endireita o volante e começa a acelerar para a reta oposta, a asa traseira se achata, reduzindo o arrasto e permitindo que a unidade de potência elétrica empurre o carro além dos 330 km/h com muito menos resistência. Esse nível de sofisticação exige que os sistemas de software de controle sejam infalíveis, pois qualquer falha na transição entre o modo de alto arrasto e baixo arrasto pode resultar em uma perda catastrófica de controle em alta velocidade. Na última terça-feira, surgiram rumores de que a Red Bull teria encontrado uma brecha na interpretação do regulamento do modo de curva para 2026. Algo relacionado à forma como o fluxo de ar é direcionado através dos canais Venturi quando o sistema de aerodinâmica ativa é acionado. Se isso se confirmar, Max Verstappen poderá ter uma vantagem competitiva assustadora em circuitos que exigem muita eficiência aerodinâmica. No entanto, a Federação Internacional de Automobilismo está atenta e já emitiu uma diretiva técnica preliminar para esclarecer as tolerâncias de flexibilidade das superfícies móveis. A evolução do esporte nos leva a um ponto onde o piloto se torna um gestor de sistemas complexos. A Mercedes, com Russell e Antonelli, tem investido pesado em interfaces de volante que facilitam esses ajustes rápidos. O objetivo é que o piloto não precise tirar o foco do traçado para ajustar o balanço de frenagem ou a distribuição de torque elétrico. Antonelli, sendo um nativo digital, tem mostrado uma facilidade impressionante em lidar com essas múltiplas tarefas durante as simulações de corrida longa, o que pode lhe dar uma vantagem sobre os pilotos mais veteranos que ainda preferem um estilo de pilotagem mais analógico. No início desta semana, a análise do asfalto de Melbourne também indicou que a rugosidade da pista aumentou em relação ao ano passado, o que pode causar um desgaste prematuro do pneu dianteiro esquerdo. Com a redução do limite de velocidade no pit lane, a gestão desse pneu específico se torna o centro de todas as discussões técnicas no paddock. Se um piloto destruir esse composto nos primeiros 10 giros, ele ficará preso entre a cruz e a espada. Parar cedo e enfrentar um tráfego intenso com o tempo adicional perdido no box, ou tentar estender o stint e perder performance maciça em cada curva de alta velocidade. Lando Norris mencionou que a confiança que ele sente no carro da McLaren é a maior de sua carreira até agora. Ele acredita que o trabalho feito pela equipe de André Stella na integração do motor Mercedes com o chassi de Woking atingiu um nível de perfeição raramente visto. Isso permite que Norris e Piastri foquem inteiramente em extrair o último centésimo de segundo nos setores 2 e 3, onde a precisão na entrada da chicane rápida é fundamental. A McLaren sabe que para vencer a Ferrari de Leclerc e Hamilton, eles precisam ser impecáveis não apenas na velocidade pura, mas na execução das paradas de box, que agora exigem uma precisão cirúrgica devido ao novo limite de velocidade. A Ferrari, por outro lado, foca na tração de saída de curva. O torque instantâneo do sistema elétrico da equipe italiana tem sido o ponto de referência para todo o grid. Leclerc é um mestre em rotacionar o carro usando o pedal do acelerador.
E com a potência extra disponível no regulamento de 2026, essa habilidade será ainda mais valorizada. Lewis Hamilton trará sua experiência em gerenciamento de pneus para garantir que essa potência bruta não resulte em superaquecimento da superfície dos compostos traseiros. É uma combinação de juventude explosiva e experiência calculada que promete incendiar o campeonato mundial de Fórmula 1. Daqui a pouco, veremos como os novatos do grid, como Gabriel Bortoleto na Audi e Oliver Bearman na Haas, estão lidando com a pressão psicológica de estrear em um ambiente tão tecnicamente denso. Mas antes, é preciso olhar para a Williams. A equipe de James Vowles não é mais a lanterna do grid. A contratação de Carlos Sainz foi uma declaração de intenções. Sainz e Albon formam uma das duplas mais inteligentes do paddock. Eles entendem que o desenvolvimento de um carro de Fórmula 1 é uma maratona, não um sprint. O foco deles na última terça-feira estava em ajustar os mapas de recuperação de energia para maximizar a velocidade final na reta principal de Melbourne, tentando compensar qualquer déficit aerodinâmico com eficiência elétrica superior. O Grande Prêmio da Austrália sempre foi um teste de resistência para os sistemas de freio. Com a redução da velocidade no pit lane, os discos de freio terão alguns segundos a mais para resfriar durante as paradas. Mas o estresse contínuo das 16 curvas do traçado ainda é o principal fator de preocupação para equipes como a Alpine. Gasly e Colapinto reportaram que a sensibilidade do pedal de freio tende a mudar drasticamente conforme o fluido esquenta, o que exige um ajuste constante da migração de freio através do volante. À medida que avançamos para este fim de semana de corrida, fica claro que a Fórmula 1 está em um estado de fluxo tecnológico constante. O modo de curva de 2026 é apenas a ponta do iceberg de uma revolução que mudará a cara do esporte. Os torcedores e a tifose podem esperar um espetáculo onde a inteligência técnica será tão importante quanto a coragem do piloto no pit lane e no traçado. A batalha pelo campeonato mundial começa na mente dos engenheiros e termina na ponta dos dedos dos 22 pilotos que compõem este grid estelar. A Racing Bulls, com Lindblad e Lawson, pode ser o cavalo preto desta temporada. Se eles conseguirem extrair o máximo do chassi compartilhado e das inovações aerodinâmicas que trouxeram para Melbourne, não será surpresa vê-los lutando por posições dentro do top 6. A competitividade do pelotão intermediário, como Wolff e Vasseur previram há 2 dias, será o grande destaque das transmissões. Cada setor, cada undercut e cada decisão tomada no muro dos boxes terá um peso dobrado sob as novas regras de velocidade e tecnologia. Não perca nenhum detalhe dessa evolução técnica e das batalhas que estão por vir. Inscreva-se agora no canal Paddock F1 Brasil e ative as notificações para acompanhar todas as análises profundas, telemetrias detalhadas e os bastidores do esporte mais tecnológico do mundo. Sua inscrição é fundamental para continuarmos trazendo o melhor conteúdo sobre o Campeonato Mundial de Fórmula 1 diretamente para você.